Tudo bem, exploradores? Passaram bem a semana? Estamos aqui na Inglaterra para aprender sobre um reformador que iniciou seu trabalho no século XIV. Ele é conhecido como a Estrela da Alva. Você já sabe quem é este homem? Já sabe de quem eu estou falando? Não? Não fique preocupado, porque eu tenho certeza que a exploradora Kelt sabe. Crianças, é maravilhoso saber que podemos ser salvos pela preciosa graça de Jesus. John Wycliffe, considerado a estrela d'alva da Reforma, foi um dos primeiros a começar a falar sobre isso. E muitos outros foram falando ao longo dos anos e muitas pessoas começaram a aprender que realmente é a graça de Jesus que salva o homem pecador. Havia um homem que viveu muitos anos depois de John Wycliffe. O nome dele era John Newton. John Newton era capitão de um navio que levava escravos da África para a Inglaterra. John Newton era inglês e ele durante muito tempo ficou como capitão daquele navio de escravos, mas um dia a graça do Senhor Jesus alcançou o coração de John Newton e John Newton então escreveu uma linda canção. Ah, crianças, nós sabemos que John Newton escreveu a letra dessa canção, mas a origem da melodia, ou seja, da forma de cantar, não é conhecida, mas provavelmente essa melodia veio dos escravos que estavam no navio. Existem muitas coisas interessantes sobre essa melodia. Uma curiosidade é que se você tocar essa melodia no piano, você consegue tocar todinha usando apenas as teclas pretas do piano. Eu vou cantar essa música para vocês. Essa música, traduzida para português, tem como título Preciosa Graça. Ela... Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Eu cego estava, deu-me luz, perdido me buscou. Como é maravilhoso saber que a graça de Jesus pode salvar os pecadores. É, explorador, esta graça que salva os pecadores era necessária em uma época onde a igreja deixou de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, para fazer a sua própria vontade. John Wycliffe, ele nasceu em 1328 no norte da Inglaterra e era filho de uma família muito rica que, quando ele cresceu, enviou ele para estudar na Universidade de Oxford. Wycliffe, ele foi ensinado por um professor e reformador que ensinou fielmente, sabe o quê? O nosso manual de exploração. E ele dizia a todos, sim, que Deus, ele salva o homem dos seus pecados pela graça. Olá, exploradora Andressa, tudo bem com você? Oi tia, tudo bem sim, mas eu tô um pouco chateada. Sério, por quê?
porque hoje eu arrumei meu quarto, lavei a louça, fiz um monte de coisa, pensando que eu ia ganhar um presente, mas não ganhei nada. Sabe que é muito comum as pessoas fazerem as coisas esperando receber algo em troca? E você sabia, Andressa, que tem pessoas que elas pensam que podem até ganhar a vida eterna por meio das coisas que elas fazem? Sério, tia? É sério, mas o versículo de hoje, ele nos ensina algo bem diferente. Vamos pegar o nosso manual de exploradores para lê-lo? Vamos. Aqui está o meu manual, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E o nosso versículo de hoje está onde mesmo, exploradora? Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, na parte B. Muito bom. Ele diz assim: mas o justo viverá da fé. Olha que versículo maravilhoso. Quando Paulo fala, mas o justo viverá da fé, o que isso quer dizer? Esse justo é todo aquele que recebeu o Senhor Jesus no seu coração. Você sabia disso? Não sabia. Pois é, o próprio Deus declara justo aquele que recebeu Jesus em seu coração. E sabe por quê? De que forma? Por meio da fé. E você, explorador curioso, você já deve ter pesquisado o que é fé, não é mesmo? Você sabe o que é fé, Andressa? Eu sei sim, tia. Fé é quando acreditamos em algo que não vemos. Isso mesmo. Como o perdão, por exemplo. Nós acreditamos que nós temos os nossos pecados perdoados por meio da fé em Jesus. E por que o versículo está dizendo que o justo viverá da fé? Porque como nós já ensinamos para vocês, todos nós nascemos em pecado, nascemos pecadores. E a Bíblia fala que todo pecado, ele deve ser castigado. Você sabe qual é o castigo pelos nossos pecados? Sei, é a morte eterna. É a morte eterna. Isso mesmo, exploradora Andressa. A morte eterna, ou seja, é viver para sempre longe de Deus. Isso quer dizer que todos nós já nascemos condenados à morte eterna. Mas nós podemos viver da fé. Quando nós acreditamos e depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. E então passamos a receber este presente de Deus. Não por meio de algo que nós fazemos com as nossas próprias mãos, mas simplesmente por fé. Então, você, explorador, que já recebeu Jesus no seu coração, você pode se alegrar e agradecer a Deus, porque o próprio Deus declara você justo e por causa disso você já recebeu de presente a vida eterna por meio da sua fé. Mas se você que está nos assistindo ainda não recebeu Jesus no seu coração, mas entendeu hoje que você também nasceu em pecado e precisa do perdão de Deus, não deixe para depois. Receba o Senhor Jesus agora mesmo no seu coração. Confesse os seus pecados para Deus, que Ele irá perdoá-lo e declarar você justo. E então você também viverá da fé. Isto foi uma revolução. Sabe por quê? Porque ele se tornou um sacerdote e então ele percebeu algo. Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Elas apenas ouviam alguns líderes religiosos que, em alguns momentos, liam a Bíblia para elas, porém era em outro idioma e ninguém entendia nada. E também aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles não ensinavam aquilo que realmente a palavra de Deus ensina. As pessoas, crianças, precisavam ter acesso à palavra de Deus para aprender a verdade.
Deus então escolheu pessoas para mudar aquela situação. Uma dessas pessoas foi um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe nasceu na Inglaterra no ano de 1328. Isso faz muito tempo, tá bom? Ele foi crescendo e quando ele tinha 16 anos, ele começou a aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus. O tempo foi passando e John Wycliffe agora já era um adulto. Ele então começou a reparar que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Elas apenas ouviam aqueles líderes religiosos que liam a palavra de Deus para elas, porém era em outro idioma e ninguém entendia nada. E ele também percebeu que aqueles líderes religiosos não eram praticantes da palavra de Deus. Eles não ensinavam realmente o que a Bíblia ensina. Ele então elaborou um projeto para que todo aquele povo pudesse ter acesso à Bíblia. Muitas pessoas ajudaram John Wycliffe na tradução da Bíblia para o idioma, para a língua daquelas pessoas. E eu imagino crianças que, quando chegou o grande dia, que as pessoas ali puderam ouvir pela primeira vez a palavra de Deus no seu próprio idioma, como elas devem ter ficado felizes, não é mesmo? Eu imagino que elas ficaram muito alegres de saber que agora elas tinham acesso à palavra de Deus e entendiam tudo do que estava sendo ensinado. Ele defendia que a Bíblia deveria ser a base de todo o ensino da igreja e a única norma de fé cristã. Imagine que reforma o Wycliffe fez! Explorador! O Wycliffe, ele foi tradutor e reformador antes de Lutero. Ele foi teólogo antes de Calvino. E nós vamos aprender sobre Calvino também. Mas eu fico pensando, reformador? Será que a reforma era necessária apenas naquela época? Eu acho que não, exploradora Carol. Hoje é tempo de mudar. Hoje é tempo de mudar, mudar de atitude, mudar de vida. Hoje é tempo de mudar. Isso mesmo, exploradora K. Hoje nós também precisamos de uma reforma. E sabe aonde? É na mente e no coração de cada um de nós. Assim como o nosso reformador, John Wycliffe. Ele começou essa reforma, porque quanto mais ele lia, ele estudava o nosso manual, mais ele conhecia a Deus e praticava o que a Bíblia ensinava. Wycliffe entendeu que é somente pelas Escrituras que deveria ser a base da nossa fé e conduta cristã. Olha o que diz aqui em Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer dizer que quando você ler a Bíblia, você fica longe de toda a escuridão, porque é ela quem nos guia, nos indica o caminho em que devemos seguir em nossa vida. E você, explorador, já leu sua Bíblia hoje? Você tem estudado e praticado o que a Bíblia ensina? Lembre-se, somente as Escrituras. Não fique no escuro. Leia sua Bíblia hoje, todos os dias, e deixe Deus começar uma reforma em sua mente e em seu coração.